Bom, Deus, pátria, família. Quero agradecer a presença aí de todos os nossos patriotas, intervencionistas, agradecer aí meus amigos de infância também na live, meus primos, enfim, a todos que estão presentes aqui. Gente, o Brasil passa por uma situação complicada, né? Muito complicada. Infelizmente, a maioria do povo brasileiro, a maioria, pelo menos 90%, ainda não entendeu o que está acontecendo no Brasil. A coisa é muito grave. Os próprios poderes, o legislativo, deputados, o executivo, o presidente, e o judiciário, o STF, todos eles, todos, estão armando uma cama de gato para o Brasil, para o brasileiro, né? E sabe qual que é o pior erro do povo brasileiro? Quem que adivinha aí qual que é o pior erro do povo brasileiro? O pior erro do povo brasileiro é acreditar no sistema, é acreditar em políticos. É esse o grande erro do povo brasileiro. Por quê? Porque as pessoas acreditam no executivo, né? Alguns criticam o STF, né? Mas alguns defendem os deputados e assim por diante. Quando nós, intervencionistas, mesmo antes das falsas eleições, nós dizíamos que era preciso derrubar o sistema. O legislativo, deputados, o executivo, presidente e o judiciário, o STF. E uma junta de militares assumir o comando do Brasil. É essa a solução. Não existe outra. Por quê? Porque as mesmas pessoas que acreditam no sistema, elas não acompanham todos os projetos que vêm sendo aprovados na calada da noite. Então, é essa a realidade do Brasil. As pessoas defendem mitos, defendem políticos, mas as pessoas não acompanham o desdobramento de tudo que está acontecendo no Brasil. Se essas pessoas que dizem acreditar no sistema, porque quando você acredita, seja no executivo, presidente, ou no judiciário, STF, ou no legislativo, deputados, se você acredita em um deles, você acredita no sistema. E quando você acredita no sistema, você está dando o aval, a legitimidade para o sistema. E as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo no Brasil. Projetos estão sendo aprovados na calada da noite. E isso não é de agora, isso um bom tempo, já pelo menos há 30 anos atrás. Projetos vêm sendo aprovados na calada da noite. E o povo não sabe. Por exemplo, vamos pegar um projeto bem antigo aí, que existe um grupo de comunistas, vamos dizer assim, que eles recebem uma bolsa ditadura. Pelo menos nos valores de 5, 10, 15 mil reais, 30 mil reais. O que é essa bolsa ditadura? Aquelas pessoas que lá atrás tentaram implantar o comunismo revolucionário no Brasil, lá em 64, hoje existe uma lei onde elas são beneficiadas por se sentirem prejudicadas com a ditadura militar, que não houve ditadura militar, houve um regime militar, e essas pessoas recebem um bom dinheiro. E tem muita gente, mas muita gente, que não sabe que existe essa bolsa ditadura. Por exemplo, quarta-feira agora, quem que ouviu falar que foi aprovado um projeto, né, na calada da noite, praticamente aí sem o povo perceber, que é o projeto do abuso da autoridade. Quem que ouviu falar desse projeto aí? Dá um ok. Gente, é muito grave. Esse projeto, ele estava lá, minha garganta, esse projeto, ele estava lá no canto. E de repente, à noite, 10 horas da noite,
os deputados aprovaram esse projeto de abuso de autoridade. E como um símbolo também, não houve aquela votação aberta, ou seja, ninguém ficou sabendo quem votou, né? É esse o objetivo. Mas o que é esse projeto do abuso da autoridade? Só para você ter uma ideia. Inclusive, para muitos que dizem assim, o Albari está inventando, né? Então, está aqui, né? Para muitos que não acreditam, deixa eu só puxar um pouco para cima, aqui. Antes de eu comentar aqui, só dá uma olhada. Congresso aprova nova lei do abuso de autoridade. E texto vai para a sanção. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira o projeto de lei que atualiza a lei do abuso de autoridade. A lei criminaliza abusos cometidos por servidores públicos, juízes, membros do Ministério Público e das Forças Armadas. O texto segue para a sanção presidencial. Então, só para muitos que dizem, o Albari está falando coisa aí, fake, inventando, está aqui, né? Todo mundo já sabe, pelo menos aquelas pessoas que estão mais atentas a tudo que vem sendo feito no Brasil, tem que entender o seguinte: os políticos criaram ali, aprovaram uma lei que tem uma lista ali de 37 ações, né? E uma delas, por exemplo, é que vai ser proibido de grampear telefone. Então, todas essas escutas que você está vendo, né, nesse projeto é proibido. Ou seja, se um político estiver roubando numa conversa telefônica lá, olha, me passa um caraminguabão, né, como o próprio Beto Richa aqui no Paraná, né, estava lá recebendo uma grana lascada, né, foi feito um grampo, tal. Então, esse tipo de grampo não pode mais. É proibido. Nem se pode levar lá para se averiguar, é proibido. Dentro desse projeto, né? Para ser bem simples, realmente. Qual que é um outro projeto, um outro quesito que está dentro do projeto, né? As algemas, por exemplo, vai ser proibida para os políticos, né? Por quê? Porque isso vai ser como abuso de autoridade. Então, quando um policial for prender um político, que a gente sabe que não prende, né? Mas só que o que está acontecendo? Os políticos estão se blindando. Os políticos estão se blindando. É exatamente isso que eles estão fazendo. A cada dia que passa, todos os projetos que está sendo aprovado é para beneficiar os políticos, né? Por exemplo, vai ser proibido a prisão provisória, né, dos políticos. Todos esses projetos não é para beneficiar o povo, entendeu? Eles não estão nem aí com o povo. Eles estão blindando o sistema, os políticos. E enquanto eles estão fazendo isso, as Forças Armadas brasileiras estão sendo desmanteladas. As pessoas não estão percebendo isso. Por quê? Porque o sistema ele precisa ter o poder político e militar. É aquilo que nós falamos lá atrás nas outras lives. Precisa do poder político e militar. Ele já tem o poder político, mas ainda não tem o poder militar no Brasil. Eles têm ali a cúpula das instituições, mas eles não têm as tropas. Então, o que eles estão fazendo? Ao mesmo tempo que eles fazem projeto para blindar, o que eles estão fazendo? Eles estão desmantelando as Forças Armadas. Por quê? Porque no lugar das Forças Armadas, eles estão criando uma guarda bolivariana no Brasil, de comunista, né? Então, o próprio Bolsonaro, por exemplo, quem que viu agora, né, há alguns dias atrás, só deixa eu pegar aqui, quem que viu há alguns dias atrás o próprio Bolsonaro dizendo que o próprio exército, os recrutas,
vão trabalhar aí meio expediente, porque o exército não tem comida. Quem que ouviu isso? Então é para você ver como está sendo desmantelada as Forças Armadas. E as pessoas não percebem. Por quê? Porque elas acreditam no sistema. O grande erro, né? Bom, está aqui, ó. Bolsonaro diz que exército trabalhará meio expediente, pois não tem dinheiro para comprar comida, né? Então, o que está acontecendo? O governo está dizendo que o Brasil não tem dinheiro. Acabou o dinheiro no Brasil, né? Não tem mais dinheiro. E mais um outro fato interessante, eles estão cortando tudo, né? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, né, eu acho muito importante mostrar, gente, porque quando eu só falo, passa aquela impressão que o Albari Dias, o intervencionista, está inventando, está apenas denegrindo a imagem do mito e etc., ou inventando projetos que foram aprovados, né? Mas eu quero que você entenda que está havendo um desmantelamento das Forças Armadas. E o povo brasileiro não está percebendo isso. Ó, governo corta 44% de verba das Forças Armadas. Então, o que está acontecendo? O governo do Brasil, não só esse governo, mas todos os outros, porque todos estão juntos, não existem partidos políticos. O governo do Brasil, o governo do Brasil está cortando verbas de todos os lugares, das Forças Armadas e etc., né? E para que isso? Porque existe um projeto que já foi aprovado, que muitos não sabem, que é a SUSP. O que é a SUSP? A SUSP é um sistema único de segurança, né, pública. Então, essa SUSP que eles criaram, eles querem unificar, né, a Polícia Militar, Polícia Federal, a Guarda Municipal, Polícia Civil. Eles querem criar uma guarda somente. E toda essa guarda ela vai ficar nas mãos do governo, do Estado, sob tutela do Estado, né? Então, o que eles estão fazendo? Qual que é o objetivo? É pegar essa SUSP, o objetivo é pegar essa SUSP e criar um contingente de 1 milhão de guardas a serviço do Estado. Quantos soldados militares nós temos hoje no Brasil? Mais ou menos 300 mil e poucos, 360, alguma coisa assim, de soldados militares no Brasil. Aí você vai sucateando as Forças Armadas, ao mesmo tempo que você cria uma SUSP, e essa guarda fica a serviço do Estado. Esse é o golpe. É o que fizeram na Venezuela. Aí você tem o poder político nas mãos e o poder militar. É isso que eles estão fazendo. Só que o povo não percebe. Por quê? Porque o povo não acompanha o processo do que está sendo aprovado de leis no Brasil e etc. Então, o povo, eu até tenho alguma coisa aqui da SUSP, deixa eu achar aqui. Eu quero mostrar porque fica uma coisa bem didática, né? Não é uma coisa assim que diz, o Albari inventou, né? Aqui muita gente já sabe, mas eu gostaria de mostrar novamente, né? Essa aqui é o site da Câmara dos Deputados. Olha que interessante. Lei que cria Sistema Único de Saúde, de Segurança, é sancionada com vetos.
Texto do Executivo foi aprovado na Câmara em abril deste ano, que foi no ano de 2018, o ano passado. O presidente Temer sancionou tal projeto do Sistema Único de Saúde, que é o SUSP, né? E mais embaixo aqui, depois eu vou deixar o link, mas mais embaixo aqui, o próprio governo de 2018 que aprovou a SUSP, já está aprovado, inclusive o Bolsonaro votou a favor da SUSP também, né? Essa SUSP, o financiamento vai ser com dinheiro das lotéricas, né? Que em 2018 aí foi um investimento de 800 milhões, mas que até 2020 vai ser um investimento de 4,3 bilhões até 2022. Então, a SUSP está indo de vento e pouco. Essa guarda bolivariana criada no Brasil. Mas o Exército, as Forças Armadas, não tem dinheiro nem para comida. Por quê? Porque eles estão tesourando, eles estão cortando. Aí eu pergunto para você, será que o Brasil não tem dinheiro mesmo? Será que o Brasil está quebrado mesmo? Tem certeza disso? O Brasil tem dinheiro em caixa. O problema do Brasil não é a falta de dinheiro. O problema está na política. O problema do Brasil está na política. É muito simples isso, né? Por exemplo, o que acontece com o dinheiro dos impostos que você paga? Quanto que você acha que o Brasil arrecada durante todo o ano com o imposto? O PIB, Produto Interno Bruto. Quanto que você imagina que é esse dinheiro? Em 2018, o Brasil arrecadou 6,8 trilhões, né, de todo imposto daquilo que você paga, né? E o que é feito com esse dinheiro? Vamos lá. Esse dinheiro, para você ter uma ideia, só para dar um gráfico aqui para você entender, né? Toda essa parte em amarelo, para você ter uma ideia, é pago juros da dívida. Só juros, não é a dívida do Brasil, só juros. Então, toda essa parte de amarelo é juros. Desses 6,8 trilhões que vai para a mão do governo, que é quase a metade, praticamente, né, de todo esse imposto, vai para pagar juros da dívida. Daí você pega aqui, por exemplo, né, lá 2, alguma coisa vai para educação, previdência, aí vai lá para a saúde, para o trabalho e etc. Então, pare e pense comigo. A metade desse dinheiro vai para juros, entendeu? E isso que eu estou mostrando aqui, esse gráfico, não é de agora somente. Isso vem sendo feito no Brasil em todos os governos. Então, chega todo final de ano, o governo pega todo esse dinheiro, né? A metade de tudo que. A metade de todo o nosso dinheiro vai para pagar juros da dívida. Juros. E apenas 1%, 2% vai para educação, saúde e etc. Aí você diz assim, bom, Albari, mas nós temos que pagar as nossas dívidas. O problema do brasileiro é que ele confunde a sua dívida pessoal com uma dívida pública. O problema do brasileiro é que ele confunde a sua dívida pessoal com uma dívida pública. Quando você deve lá numa loja, no mercado, tal, você quer honrar esse compromisso. Só que o problema dessa dívida pública é que o Brasil já pagou essa dívida. O problema dessa dívida pública é que não existe auditoria, entendeu? E pela Constituição do Brasil, de 1988, apesar de ser uma Constituição comunista maçônica, está previsto uma auditoria nas dívidas públicas do Brasil. Só que isso nunca foi feito.
Só que essa auditoria nunca foi feita. Por quê? Porque a partir do momento que ela for feita, cai o sistema do Brasil. Cai a casinha do legislativo, deputados, do executivo, presidentes, do judiciário, STF. Cai literalmente a casinha. O Brasil tem dinheiro, tem muito dinheiro. Todo ano, o dinheiro chega na mão do governo. Mas o governo paga esse juro da dívida. Agora, pare e pense comigo. Digamos assim, um exemplo que você é o governo, por exemplo. Você deve para o governo. Agora, você deve R$ 50 lá numa loja. Só para dar um exemplo bem simples aqui, porque eu sei que tem muita gente que vem aqui nas nossas lives e que são pessoas simples, que querem entender. Você deve R$ 50 lá numa loja. Aí você chega na loja lá, encontra a funcionária na loja, depois de alguns meses, olha, eu vim pagar aqui a minha conta, a minha dívida, de R$ 50. A funcionária da loja vai dizer para você, olha, a tua dívida está em R$ 80. Aí, aí você se assusta e diz assim, poxa, R$ 80? Mas não tem como eu amortecer essa dívida? Né? Aí ela diz assim, olha, eu posso financiar, aí parcelar, né? Aí ela parcela para você pagar em algumas vezes aí, 4, 5 vezes de R$ 20. Beleza, financiou novamente. Aí depois de 2, 3 meses você vai lá pagar teu R$ 20 que você financiou. Ela olha para você e diz, olha, a parcela foi para R$ 90. Aí você, não, alguma coisa está errada. Eu quero falar com o dono da loja. Aí a funcionária diz: não, aqui não é possível falar com o dono da loja. Entendeu? É isso que acontece no governo. Nós estamos pagando dívida, dívida, juro de dívida, não é feito auditoria dessas dívidas, e cada vez você vai pagando juros, vai pagando a dívida, vai pagando, e eles vão aumentando, e não se faz essa auditoria. Entendeu? E pela Constituição, essa auditoria pode ser feita no Brasil. Só que eles não vão fazer essa auditoria. Por quê? Porque, para você entender, quem, quem que comanda esse sistema no Brasil, né? Quem que comanda tudo isso? São os banqueiros, os bancários, né? Os bancos internacionais que vieram para o Brasil. Só para você ter uma ideia, em 1970, o Brasil tinha uma dívida em média de 5 bilhões, em 1970. Em 2014, essa dívida foi para mais de 1 trilhão, entendeu? Aí, há um tempo atrás, a dívida era tão grande, que o governo transformou essa dívida em títulos. Então, essas dívidas, elas foram transformadas em títulos, né? E aí vêm os bancos internacionais e compram esses títulos do Brasil, essa dívida do Brasil. Entendeu? E o Brasil acaba pagando, pagando. Quem que financia os políticos no Brasil? A política? Os banqueiros internacionais. Tudo fica na mão deles. Então, eles financiam os políticos, compram, por exemplo, quando precisa aprovar um projeto em benefício do sistema, dos bancários, dos banqueiros, né? Eles vão lá e compram, né? Não tem dinheiro para o exército, para os recrutas, para o alimento, mas o STF tem dinheiro para comprar lagosta, vinhos caríssimos. Ué, não tem dinheiro? Mas aprovaram mais de 1 milhão, né? 1 milhão em compras de lagostas e vinhos para o, o sistema, para o judiciário, para os deputados que comem do bom e do melhor, que ganham, que ganham uma fortuna. Então não tem dinheiro. O próprio Moro disse em 2017 que roubaram do Brasil 10 trilhões, 10 trilhões do povo brasileiro.
O próprio Moro falou isso. Até eu tenho aqui, depois eu posso passar o link, 10 trilhões. Qual que é o produto interno bruto do Brasil de 2018? 6,8 trilhões. E a cada ano que passa, o produto interno bruto do Brasil sempre vai aumentando. Pegue de 2014, por exemplo. Em 2015, o produto interno bruto, estão tentando derrubar a live, né? Por quê? Porque a internet está boa, o computador é novo, né? Então, eles estão tentando derrubar a live. Em 2015, o produto interno bruto do Brasil, ou seja, né, o imposto que você paga, todo montante no final de ano, foi de 5,9 trilhões. Em 2016, era de 6,2 trilhões. Em 2017, 6,6 trilhões. E em 2018, agora, o ano passado, de 6,8 trilhões. Então, a cada ano que passa, nós temos esse dinheiro, esse montante. Mas o que acontece? Né? Quando o governo ele pega todo esse dinheiro, o que ele faz? A metade é para pagar juros da dívida. A metade. A metade que está em amarelo aqui, que você está vendo, é para pagar juros da dívida. Aí você pega aqui, ó, vai para saúde, educação, segurança, né? Apenas pouca coisa. Aí o que todos os governos fazem? Eles fazem um ajuste fiscal para tentar pegar esse dinheiro e pagar a dívida, correndo pagar a dívida. Então eles vão lá, tiro da saúde, vão lá, tiro da segurança pública, vão lá, fazem uma reforma da Previdência para fazer um ajuste. Mas nenhum governo, nenhum, tem peito, nenhum presidente é homem o suficiente para pedir uma auditoria pública no Brasil, da dívida no Brasil. Ninguém tem peito, ninguém é homem para fazer isso. Ninguém nesses 30 anos. Ninguém é homem de fazer isso. E não vai fazer isso. O teu mitotô não vai fazer isso. Por quê? Porque eles estão juntos e misturados. Os três poderes: o legislativo, deputados, o executivo, o presidente e o judiciário, o STF. Vocês lembram um tempo atrás, agora, onde havia uma briga entre os poderes? Por que havia essa briga? Muita gente dizia assim: olha, o mito, é o mito, está brigando lá com os caras, com o STF, com os deputados, estão brigando, o mito é o mito. Mas o que acontecia? Eles apenas estavam querendo mostrar força de poder. Os deputados queriam mostrar que tinha mais força que o executivo. O executivo queria mostrar que tinha mais força que o STF. O STF queria mostrar mais força que o executivo. Eles só queriam mostrar força quem tinha mais força. Depois passou um determinado tempo, o que aconteceu? Voltou-se ali as maracutaias dos poderes. Aí vai o bolsomito, né, que nós, intervencionistas, não temos políticos nem mitos de estimação, que nós queremos é uma junta de militares. Vai o Bolsonaro e negocia com o Senado o cargo do filho dele de embaixador lá nos Estados Unidos. Aí vai o STF, que tinha o poder, que queria mostrar força, negocia com o Bolsonaro para arquivar o caso Queiroz. Gente, o povo brasileiro é muito ingênuo para não perceber e para não entender essas coisas. Aí vai o Bolsonaro,
o superintendente da Polícia Federal, que estava investigando e está investigando a família do Bolsonaro, vai o Bolsonaro e coloca ele lá num canto, tira ele do caso que estava investigando a família dele. Por quê? Porque a mulher do Bolsonaro é investigada, porque uma avó dela estava envolvido em muitas outras coisas, o tio dela envolvido em milícia, o filho do Bolsonaro, miliciano. É um fato, gente. Eu não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém. Isso são fatos, entendeu? Então, todos estão juntos e misturados. Aí, então, vai o Bolsonaro e cede para o STF algumas coisas, vai o STF e cede para o Bolsonaro alguns pedidos, vai o Rodrigo Maia, que é um nhonho, um porco, um vagabundo, que já deveria estar preso, fuzilado. Todo mundo já sabe que ele tem inquérito nas costas. Por que não está preso? Olha, o STF não é o Bambambam? O Mitotô não é o Bambambam? Inclusive, o Bolsonaro foi lá apoiar o Rodrigo Maia em muitas coisas. Gente, quem que acredita no sistema? Quem que acredita em político? O grande erro do povo brasileiro é acreditar em políticos e mitos de estimação. E nós estamos falando isso daqui, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Se vocês pegarem no meu Facebook, lá de um ano, 2 anos atrás, mesmo antes das falsas eleições, nós já falávamos de tudo isso. Do comunismo, da maçonaria, de tudo. Nós já falávamos disso. Não é a primeira vez. E hoje nós estamos falando novamente. Tanto é que nós estamos falando, mas não da boca para fora. Nós estamos mostrando o que está acontecendo no Brasil, os projetos que estão sendo aprovados no Brasil. Se nós fôssemos pegar todos os projetos lá atrás, aprovado nos outros governos, projetos aprovados nos outros governos, nesse governo, todos eles é para beneficiar, é para blindar o sistema. Aí as pessoas dizem assim, mas Albari, as Forças Armadas não estão corrompidas? Não. A cúpula das Forças Armadas está corrompida, não as tropas. Isso é um fato. Porque quem que foi cooptado foram todas as instituições. Né? A mídia televisiva, as igrejas, universidades, né? Dentro das Forças Armadas, as cúpulas, porque não tem como você cooptar todo o sistema. Então você vai lá e coopta a cúpula. O próprio general Pujol, né, da ativa do Exército, general Pujol da ativa do Exército, ele agradeceu a maçonaria, né? Ele é maçom, por quê? Porque quem comanda todo esse sistema são essas organizações secretas, entre elas a maçonaria. Se você pegar o meu penúltimo vídeo do YouTube, do Facebook, fala sobre a maçonaria. Eu fiz uma live sobre isso. Quem está por trás de tudo. Só que eles não podem cooptar as tropas. E é por isso que a única solução para o Brasil hoje é uma insurgência militar. É os militares ali, os recrutas, cabo, soldado, sargento, né, da baixa patente, se insurgirem contra todo o sistema. Só que eles não vão fazer isso sem uma insurgência popular, o aval do povo. Porque senão eles dão o golpe igual na Venezuela. A SUSP no Brasil já foi aprovada, mostrei agora de pouco aqui. Só você voltar à live, você vai ver, a SUSP já foi aprovada. O que é a SUSP? É uma guarda bolivariana no Brasil, que é um sistema único de segurança pública,
unir todos os policiais civis, militares, né, os policiais, a guarda municipal, né, todos, e criar uma guarda a serviço do Estado, a revelia das Forças Armadas. Porque quando as Forças Armadas forem tentar intervir, aqueles que tentarem intervir vão ser presos. Agora, é possível uma insurgência militar? É. Mas essa insurgência militar, ela só vai acontecer com uma insurgência popular. Mas, Albari, é possível acontecer uma insurgência popular? É. Mas nós precisamos conscientizar o povo a cada dia do que está acontecendo no Brasil. A cada dia. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos ganhando nada para a gente mudar o Brasil. Não estamos ganhando dinheiro do governo, de ONGs, de banqueiros e etc. Nós, intervencionistas, eu sei da dificuldade dos intervencionistas. Não é fácil, gente. Não é fácil. Eu fiquei 2 anos, né, fazendo as minhas lives por esse celular, ultrapassado. Né? Ultrapassado. Né? Depois de 2 anos que eu consegui comprar um notebook, agora, que não é um dos top de linha e nem o básico, é um intermediário para poder editar os vídeos, as fotos, etc. Né? Mas tudo isso para tentar conscientizar as pessoas. É todo o dinheiro do bolso que a gente tira. Né? Esse painel que eu fiz aqui atrás, né? Eu gastei R$ 200 praticamente para fazer esse painel. Né? Tudo é dinheiro do bolso, gente. Né? Não é fácil. Eu conheço intervencionistas que vão para as manifestações apenas com o dinheiro da passagem. Entendeu? A nossa luta não é uma luta fácil. Porque nós intervencionistas, lutamos contra o comunismo, nós lutamos contra a maçonaria, contra o poder executivo, legislativo, judiciário. Nós lutamos contra o sistema. Entendeu? E esse povo tem muito dinheiro, olha, muito dinheiro. E da onde esse dinheiro? Do nosso dinheiro do imposto, né? Que eles cooptam todo ano, pagam lá o juro das dívidas, entendeu? Aí dão dinheiro para ONGs, dão dinheiro para sindicatos, para líderes de sindicatos que foram cooptados pelo sistema. E o povo fica dormindo, o povo fica aplaudindo políticos, o sistema. Nós estamos falando isso, gente, há muito tempo. Né? Nós não estamos falando, está falando mal do Bolsonaro, porque não, gente. São todos eles entregaram as riquezas do Brasil. O que acontece, para você ter uma ideia, né, com o Brasil? Esses banqueiros lá de fora, eles compram a dívida do Brasil. Né? E daí eles cobram juros altíssimos. Para você ter uma ideia, por exemplo, em 2005, quem que lembra? Em 2005, né, foi lá o governo, né, se era do Lula, se não me engano, pagou a dívida para o FMI, né, pagou a dívida de 500 e poucos bilhões para o FMI, que era 4% de juros. E o Brasil pagou a dívida? Não. O Brasil trocou de mão a dívida. O Brasil tirou das mãos do FMI, que pagava 4%, e transferiu para os banqueiros privados, pagando 19%. Então, você tira de 4% que você pagava e vai pagar 19%. Então, são essas auditorias que está dentro da Constituição,
que pode ser feita no Brasil, que tem que ser feita, mas ela não vai ser feita. Porque a partir do momento que for feita uma auditoria da dívida pública no Brasil, cai o sistema. Cai a república no Brasil. Uma república de bananas. Porque o povo, a cada dia, está pagando mais. Né? As pessoas acham que o emprego está aumentando. Não. O emprego está diminuindo. Você está pagando mais, mais e mais. Por quê? Porque vai chegar um momento que vai estrangular. Né? Vai chegar um momento, nesse gráfico, a parte de amarelo, onde você paga juros da dívida. Vai chegar um momento que isso daqui ele vai abrir. Ó. Né? Ele vai abrir. Aí, em vez de pagar a metade de juros da dívida, você vai pagar 60%, 70%, 80%, e o governo vai fazendo ajuste, vai tirando dinheiro lá, vai tirando teu PIS, vai tirando teu fundo de garantia, vai tirando férias, né? Vai tirando, abaixando o salário do aposentado, entendeu? Vai tentando tirar o máximo. Eles não vão tirar dinheiro do governo, dos órgãos públicos, das pessoas ricas. Por quê? Porque o que acontece hoje? Né? Quem tem muito dinheiro, os ricos, eles deveriam pagar impostos, mas eles não pagam, porque o governo perdoa essas dívidas de quem tem muito dinheiro. Mas da maioria do povo, o governo senta-lhe o chicote no povo, para que o povo pague. Entendeu? Então, veja bem, um mendigo que ele vai no mercado comprar qualquer coisa para comer lá, ele está pagando 40% de imposto nos alimentos. O rico, com seu carro importado, ele vai comprar um alimento e ele vai pagar a mesma quantidade de imposto. Então, essa distribuição, entendeu? E o governo não está nem aí. O presidente está nem aí. O presidente está preocupado com o filho dele, que vai ser embaixador lá nos Estados Unidos. Não está, gente, não está. Aqueles que estão confiando no governo, seja em qualquer um deles, seja Lula, seja Bolsonaro, agora eles vão criar um outro mito, talvez o Moro para ser presidente do Brasil, e o povo vai criando heróis, mitos, e ó, né, uma salva de palmas para o povo brasileiro. Essas pessoas que estão acreditando no sistema, em deputados, em legislativo, executivo, judiciário, nós temos que dar palmas para esse povo, entendeu? Porque vai chegar um momento que ou eles vão ver toda essa realidade que está acontecendo no Brasil, vão ver toda essa realidade, ou eles vão fazer isso em ver essa realidade, esses youtuberzinhos, né, de direita no Brasil, porque não existe direita e esquerda, nós estamos cansados de falar que não existe direita e esquerda no Brasil, todos foram cooptados pelo sistema. Né? Um dia, ou eles vão ver o que está acontecendo no Brasil, ou o Brasil vai ser um escravo de carteirinha igual a Venezuela. Na Venezuela, já foi tomado o poder político e militar. Lá, game over, já era. Lá não tem mais solução. Porque lá você tem apenas duas opções. Ou o comunismo revolucionário, marxista-leninista, que é o Maduro, sanguinário, ou você coloca o Guaidó, que também é um comunismo fabiano, da Internacional Socialista, maçom também. Ou seja, ou você impõe o comunismo pelas armas, com o Maduro, ou você impõe o comunismo pela canetada. Simplesmente. Qual que é a diferença? Nenhuma. Estão ferrados do mesmo jeito.
O Brasil está passando pela mesma situação. Pela mesma situação. Nós não temos ninguém pelo povo. É somente o povo. Não temos mídias. Cadê as mídias se levantando? Não vai se levantar. Está aparelhado o sistema. Cadê as religiões? Né? Todas as religiões se levantando, independente de denominação religiosa. Ninguém está se levantando. É só o povo. Só o povo por ele mesmo. E ou o povo abre os olhos para a realidade, ou está lascado. É uma realidade. Você acha que vai melhorar a situação do Brasil, gente? Não vai melhorar. Não vai. E olha que os meus amigos, né? Eu tenho muito amigo de infância que está na live, que me conhece, sabe que eu sou um cara otimista, gente. Muito otimista. Quem me conhece sabe disso. Eu não desanimo fácil. Quem me viu já pelos canais do Zelo, pelo WhatsApp aí chorando, desanimando com a intervenção militar. Eu uso a minha camiseta de intervenção militar todos os dias. Todos os dias. Há 1 ano e meio atrás, quando eu conheci o movimento intervencionista. Todos os dias. Eu vou no mercado, estou com uma camiseta de intervenção militar. Eu vou visitar um cliente que é petista, comunista, vou com a camiseta de intervenção militar. Vou na casa de um maçom, né? Um cliente, vou com a camiseta da intervenção militar. Eu já quebrei o pau, quebrei o pau na linguagem, não literalmente, mas verbalmente, com maçom. Um dia eu fui na casa de uma pessoa lá, né, prestar serviço, e ele era um cara que era capitão do exército, né, aposentado. E eu descendo o pau na maçonaria. O cara disse que é maçom, mas não tem problema. Eu desço o pau do mesmo jeito. Gente, eu não tenho medo. Não tenho medo. Entendeu? Eu saio com a minha camiseta todos os dias. Né? Um dia eu saí com a camiseta aqui em Curitiba, no centro, porque eu moro no centro de Curitiba, e teve um cara que veio me xingar, porque estava. Eu mandei o cara ficar quieto, igual um vagabundo, seu sem vergonha. Você é um comunista vagabundo. Né? Estou preparado, não tenho medo. Né? Não tenho medo. Se precisar partir para as vias, de fato, eu parto mesmo. Entendeu? Mas eu faço isso não por ego pessoal. Eu faço isso pelo Brasil. Entendeu? Eu não tenho medo. Né? Eu vou para as vias de fato. Quem me conhece sabe disso. Entendeu? E eu não tenho medo mesmo. Cansei de passar perto de manifestações de comunista, o pessoal do PT, etc. Né? Cansei de xingar os caras de ladrão, de vagabundo. Não tenho medo. Mas é tudo isso pelo Brasil. Ou nós, brasileiros, nos levantamos contra o sistema para derrubar o sistema, ou já era, gente. É game over. Hoje você pode lutar pelo Brasil. Você ainda tem possibilidade, tem meios através das tropas militares para derrubar o sistema. Mas você que tem filho, né? Você que tem filha, você que tem irmão, você que tem pai, tem mãe, se você não lutar hoje, amanhã, eles não vão conseguir mudar a situação. Porque amanhã, a SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, uma guarda bolivariana, já vai estar implantado no Brasil. Já foi aprovada a SUSP. Eles ainda não, de uma forma ostensiva, não estão ali injetando dinheiro, né, à torta e à direita, para não deixar muito na cara. Mas uma hora ou outra, eles aprovam na calada da noite bilhões e bilhões para a SUSP. Como eles aprovam na calada da noite milhões e milhões para, para comprar lagostas, para comprar vinhos. O problema, gente, do Brasil
E o grande erro do brasileiro é acreditar que o problema do Brasil é o STF. Ah, não, o problema do Brasil não é o executivo, é o legislativo. Gente, é o sistema. Legislativo, deputados, executivo, presidente e judiciário do STF. Uma vez em um encontro com os intervencionistas na frente do quartel, a gente falava em derrubar o sistema. E muita gente ficava assustado. Poxa, mas derrubar o sistema? É, derrubar o sistema. Nós precisamos reconstruir o Brasil. Nós precisamos reconstruir o Brasil. E para reconstruir o Brasil, nós temos que limpar o chiqueiro. Não se limpa o chiqueiro com os porcos dentro. Tira tudo a porcaiada, derruba o sistema, o povo coloca lá militares, as tropas, uma junta de militares no comando do Brasil e fecha as fronteiras e acabou. É muito simples as coisas. Ah, mas fecharam as fronteiras? Sim, porque os contratos que foram feitos no Brasil são todos contratos velados. Contratos, leis aprovadas na calada da noite. O povo brasileiro é enganado. Ora, se você é enganado, você tem o direito de você tomar aquilo que lhe pertence. O Brasil tem direito de tomar novamente todas as empresas que foram entregues para esses banqueiros, para a nova ordem mundial, para a maçonaria, etc. Para essas organizações secretas. O brasileiro tem esse direito, sim, porque foi enganado. Lesa pátria. A soberania do Brasil foi entregue. E o brasileiro pode sim e deve tomar. Já foi entregue na mão desses banqueiros, dessa nova ordem mundial, dessa elite global da maçonaria, já foi entregue às hidrelétricas, ferrovias, gente, portos, aeroportos, tudo foi entregue. As riquezas do Brasil entregue para a nova ordem mundial. Tudo. A Amazônia. Quem que não sabe que a Amazônia está vendo toda uma trama de dizer que estão queimando a Amazônia, que estão matando índio, que estão fazendo, até pode estar fazendo algumas coisas. Mas a ideia é pegar a Amazônia, alegar que a Amazônia está sendo destruída e tornar a Amazônia patrimônio mundial. Quem que vai cuidar da Amazônia? Eles tiram isso do Brasil, a Amazônia, que é o pulmão do Brasil, do mundo, tiram a Amazônia e fica nas mãos dos banqueiros para explorar minérios, para explorar muitas riquezas que tem lá no solo, na Amazônia, a biodiversidade. Eles tomam isso do Brasil. Então, o brasileiro vive no Brasil, né? Mas o Brasil não tem direito a ser dono daquilo que lhe pertence. A Amazônia é do Brasil, é do brasileiro. Mas eles querem tomar isso. E eles vão tentar, e vão conseguir. Porque o povo que deveria se levantar está lá batendo palma para mitos e políticos. Aí as pessoas, algumas pessoas, não todas, elas vêm lá no meu YouTube dizer, não, porque o Albari é comunista. Gente, nós combatemos todas essas ideologias, comunismo, nazismo, fascismo, liberalismo, todas essas ideologias criadas pela maçonaria. Todas. Tanto é que quando eu mandei fazer essa camiseta, né, daqui, ó, de intervenção militar, eu quero te mostrar aqui atrás, ó, o que você está vendo nessa camiseta. Soldados militares em cima, né, de um quadro, de uma bandeira comunista. Tá vendo? Essa camiseta, eu só não coloquei o símbolo, anti-maçonaria, que está atrás aqui, ó. Deixa eu acertar aqui. Ó, lá atrás,
que é um símbolo anti-maçonaria. Um dia uma pessoa me perguntou assim, mas Albari, o que significa aquele quadrado? Né? O símbolo é da maçonaria. Mas quando você tem isso daqui, é anti-maçonaria, anticomunismo. Né? Então, como que um cara aqui, igual eu, comunista, né? Porque muitos dizem, alguns, né? Não todos, dizem que eu sou comunista. Eu uso há quase 2 anos, uma camiseta anticomunista e de intervencionista. E só não coloquei um símbolo anti-maçonaria, porque sairia mais caro colocar um símbolo a mais na camiseta. Mas se eu puder um dia, eu vou colocar um símbolo do lado anti-maçonaria. Como já tem aqui atrás o anticomunismo. Entendeu? Então, nós intervencionistas, nós, repito, não temos políticos e nem mitos de estimação. Nós queremos derrubar o sistema. E nós sabemos que é possível, gente. Deixa eu só ver aqui um pouco os comentários, né? A Isabel, né, fazendo uma pergunta aqui, né? A Isabel Flores, né? Albari, então não tem como as tropas fazer nada se o próprio comandante é contra? Aí é que está o X da questão. Tem, mas seria através de uma insurgência militar. É por isso que a gente bate na tecla, né? Que hoje uma intervenção militar ela não vai acontecer de cima para baixo. Isso é uma utopia, gente. Intervencionista que fala que uma intervenção vai acontecer de cima, ou o cara é muito mau caráter, quem fala isso, ou o cara não entendeu nada, ou é vendido do sistema. Uma intervenção militar não vai partir de cima, porque a cúpula já foi cooptada. Por mais que exista um general, como muitos dizem, almioto, tudo bem. Por mais que você tenha, ele não vai se levantar, porque ele será aniquilado. Ele não vai se levantar. O que o general Mioto disse é para que o povo não desistisse do Brasil. Né? Para que o jovem não desista do Brasil, mas ele não vai se levantar. Não vai. Uma intervenção de cima não vai acontecer. A gente tem que ser muito humilde para entender isso. Tem que ser muito humilde e estar muito atento para entender que isso não vai acontecer. Uma intervenção militar, ela só vai acontecer com uma insurgência dos soldados, recrutas, cabos, sargentos, para por aí. Porque subiu de sargento para cima, não vou dizer todos, mas você pega capitão, major, aí tenente, general, aí todos praticamente, a maioria são maçons, fazem parte dessas organizações secretas. Não vão fazer nada pelo Brasil. É por isso que não houve nenhuma intervenção militar, nesses 30 anos. O Brasil sendo entregue no nariz das Forças Armadas. No nariz. Entregue ferrovias hidrelétricas, Amazônia sendo entregue. Por que não houve uma intervenção? Porque a cúpula está cooptada. Mas lá embaixo, os soldados, cabos, sargento, eles só vão fazer essa insurgência se o povo fazer uma insurgência popular. Entende? Porque os militares de baixa patente eles não vão fazer essa insurgência se o povo não for para as ruas. É suicídio, gente. Não existe isso. É igual na Venezuela. Se os militares tentarem alguma coisa aqui no Brasil, game over, não tem. É por isso que nós estamos a cada dia, a cada live, conscientizando o povo brasileiro.
do que é a maçonaria, do que são as organizações secretas, do que é o comunismo e as outras ideologias criadas pela maçonaria, o que é o sistema no Brasil, legislativo, deputados, executivo, presidente, judiciário e STF, o que é a ONU, o que é a nova ordem mundial, o que são as 13 elites globais que controlam o mundo, o que é a redução populacional, que estão preparando no mundo e no Brasil também, através das vacinas, através dos agrotóxicos, dos alimentos. Gente, nós estamos falando isso, olha, há muito tempo, não é de hoje. Então, uma insurgência no Brasil, ela só vai acontecer através e juntamente com uma insurgência popular, nesse sentido. A Maria Amélia, né, dizendo, se essa é a perspectiva, o que deveria ser feito não há solução? Seus militares estão sem verba, não querem cumprir o seu dever de ofício, tal, com o povo. Na realidade, a culpa não é das Forças Armadas, porque nós precisamos separar o joio do trigo, gente. Nós, nós precisamos ter esse discernimento para, quando nós dizemos Forças Armadas, não pegar todos, colocar dentro de um saco e dizer ninguém não presta. O erro do brasileiro é esse. Eu sou muito claro nesse sentido. As pessoas pegam todo mundo, colocam num saco, ninguém não é por aí o negócio. Nós sabemos que todas as instituições houve uma infiltração dessas organizações secretas. Eles entraram na mídia televisiva, que é o que nós repetimos, entraram nas universidades, né? Entraram nas igrejas, entraram nas Forças Armadas. Todas as instituições foram infiltradas, gente, dentro do movimento intervencionista. Vai me dizer que você não sabe que tem intervencionista maçom dentro do movimento intervencionista, que deita o pau no comunismo, mas não fala da maçonaria. E aqueles intervencionistas que falam da maçonaria são taxados, não, né, não pode, não é bem assim. Né? Eu fui bloqueado num canal, eu não vou dizer o nome aqui, porque eu saí muito, né, por vários canais do Zelo, fui convidado por uns 10 grupos, né, de canais para que eu pudesse falar sobre a questão do Brasil, maçonaria, Illuminati, tudo. Então eu fui lá, abri o canal do Zelo, entrei em vários, e teve um canal que eu falei sobre a maçonaria, e o pessoal me bloquearam lá, né? Por quê? Porque eu estava falando da maçonaria? Não pode, porque dentro daquele canal tem maçons, se infiltraram. Então, por isso que eu cortei o meu canal do Zelo. Hoje eu fico pelo Facebook e pelo YouTube. Que aqui é meu canal e aqui o couro come. Aqui não tem esse negócio de não pode falar. Entendeu? Então, eu só digo isso porque o problema do Brasil, gente, é muito mais sério do que nós possamos imaginar. A solução há. É difícil? Olha, gente, é difícil. Mas a nossa luta não é só humana, ela também é espiritual. E nós cremos que sozinhos, humanamente, nós não podemos. Mas nós temos um homem lá em cima, né, que escolheu, né, pessoas para lutar pelo bem do mundo, do Brasil. Né? O próprio Deus escolheu lá Davi, por exemplo, com estatura pequena, para derrubar um Golias gigante. Então, o que nos move contra o sistema é porque tem alguém lá em cima que nos protege. E nós não temos medo. E é por isso que nós vamos para a luta. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu digo para você: compartilhe no seu grupo, na sua página, WhatsApp, para que as pessoas tenham conhecimento. Gente, eu quero agradecer a presença de cada um. Eu gostaria muito de ver o chat aqui, né?
Hoje eu estou fazendo pelo Facebook, né? Mas a outra live eu vou fazer pelo YouTube. Então, aqueles que não são inscritos no YouTube, é só você procurar Albari Dias, o intervencionista, no YouTube, clica lá, se inscreve lá em vermelhinho, toca o sininho em cima, né, para receber as notificações, que a gente vai sempre intercalar uma live pelo YouTube e uma pelo Facebook. Como eu fiz a outra live pelo YouTube, esta eu estou fazendo pelo Facebook, né? Mas ela vai ser baixada no YouTube. Então eu peço que você se inscreva lá no YouTube e com certeza, gente, não é fácil, mas não podemos desanimar, porque tudo que o inimigo quer é que nós desanimemos. Porque a partir do momento que você desanima, você já entra em uma guerra aniquilado. Então nós caminhamos nessa luta, nessa batalha, nessa guerra, não por mãos humanas, né? Porque nós nos colocamos como instrumento, né, daquele que nos move, que é o nosso próprio Deus. E é por isso que é o nosso lema: Deus, pátria, família. Até a próxima.